Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, onde estamos conversando e apreciando os poemas e as quadrilhas. Unidade 4. Quem que cita, seus males evita. Vamos lá? Vamos abrir o nosso livro na página 67. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Número 5. Vamos brincar? Jogo das rimas. Participantes. Várias duplas. Desenvolvimento. Escolha um colega para fazer a dupla. Jogue o dado. O participante que obtiver o maior número começa a brincadeira. Ele deve falar uma palavra e o colega terá de criar uma rima rapidamente. Ganha quem conseguir criar o maior número possível de rimas. Bom, nossa aula vai ser bem divertida, mas como você sabe, nós teremos que fazer algumas modificações, porque nós não estamos na nossa sala de aula, não é mesmo? Então, eu pensei em fazer dessa forma. Eu já trouxe aqui algumas cartelinhas. Vou mostrar. Estão vendo? Nessas cartelinhas tem o quê? Tem desenho, muito bem. E em cada desenho tem o nome dele também. Olha lá, dinheiro e a imagem do dinheiro, certo? Eu trouxe essas cartelinhas e fiz os parzinhos das palavras que rimam, que têm uns sons parecidos. Vamos ver? Dinheiro. Será que dinheiro rima com girafa? Não, muito bem. E dinheiro rima com o que será? Borboleta? Não. Dinheiro com... Muito bem. Brigadeiro. Então, dinheiro com brigadeiro. E agora? Borboleta. Já descobriram? Sim? Ainda não? Borboleta. Rima com rainha? Não, muito bem. Borboleta. Rima com chupeta? Borboleta, chupeta. Muito bem. Borboleta com chupeta. E rainha? Rainha com... Isso mesmo! Galinha! E abelha? Rima com garrafa? Não! Vamos ver. Abelha com ovelha. Muito bem. E a última? Garrafa com... Isso! Girafa. Garrafa, girafa. Agora nós vamos começar a jogar, certo? Vocês terão que me ajudar. Vamos lá? Vamos virar as fichinhas. Prontinho. Bom, vamos escolher este? Pode ser? Vamos lá? Borboleta. Borboleta com chupeta. Na onde será que está? Vamos ver aqui? Pode ser? Vamos lá? Garrafa. Borboleta, garrafa. Não rimou. Teremos que virar. Vamos lá?
Bom, já sabemos, guardem na cabecinha. Borboleta está aqui e garrafa aqui. Vamos virar outra? Girafa. Isso, com garrafa. E onde está? Muito bem, aqui. Acertamos! Girafa, garrafa. E agora? Bom, já sabemos que a borboleta está aqui, então não vamos virá-la. Vamos ver aqui, pode ser? Vamos lá? Ovelha. Ovelha com... Isso, abelha. Onde será que está a abelha? Vamos ver aqui? Ovelha, chupeta. Não rimou. E agora? Muito bem, nós já sabemos que a borboleta está aqui. Vamos ver? E a borboleta rima com chupeta. Aqui. Aí, muito bem. Falta pouco. E agora? Bom, já sabemos que a ovelha está aqui. Mas na onde será que está a abelha? Vamos tentar aqui? Será que é? Vamos ver? Galinha. E o que será que estava rimando com galinha? Vocês lembram? Onde será que está? Vamos tentar aqui? Galinha, dinheiro? Não rimou. Vamos lá. Vamos então aqui. Abelha. E onde está a ovelha? Muito bem, já sabemos. Aí, abelha, ovelha. E agora? Vamos ver aqui? O que será? Brigadeiro com dinheiro. E onde está o dinheiro? Muito bem. Vamos ver? Dinheiro, brigadeiro. Ótimo. Agora está fácil. O que será que tem aqui? Rainha com galinha. Muito bem. Que gostoso que foi a nossa aula. Que gostoso que foi brincar, não é mesmo? E vocês também podem brincar aí na sua casa com quem estiver com vocês. É só vocês pegarem uma folha, cortar em cartelinhas, pensar nas rimas e fazer o desenho. Depois pintar com lápis de cor ou giz de cera e até podem também escrever o nome das figuras. E daí é só brincar e se divertir. E a nossa aula chegou ao fim. Um grande abraço carinhoso da professora Rosana e até mais! Bom dia, sou a professora Manoele Silvério e estamos aprendendo em língua portuguesa sobre os bichinhos de jardim. Na última aula, aprendemos muito sobre a joaninha. Vimos que eles sabem se defender de ataques. Vocês lembram como? Se fingindo de mortas, ou então expelindo líquido fedido que faz os outros bichos se mandarem de perto. Vivem 180 dias, comem os pulgões, ajudando assim, deixando saudável as plantas. Aprendemos bastante, né? E a tarefa era fazer um desenho sobre o que aprendemos sobre a joaninha. Vocês fizeram? Olha só, os meus alunos também fizeram, mandaram foto e eu adorei. Tenho certeza que a professora de vocês também adorou. E para a aula de hoje, abram o livro lá na página 86 e vamos ver as diferenças entre a borboleta e a mariposa. Olha só, é um texto informativo, uma imagem informativa aí, tem bastante coisa sobre elas. Olha só, comparação entre borboletas e mariposas. Eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês, olha. As borboletas são ativas de dia, então é durante o dia que elas voam, né? E a mariposa à noite. Olha que legal, né?
As borboletas têm antenas com bastões. E a gente já fez algumas, né? Durante aí a educação infantil ou mesmo aqui no começo do nosso ensino fundamental. A gente faz sempre as anteninhas bonitinhas, né? E a mariposa, ela tem em geral penas na antena. Olha que legal! As mariposas conectam suas asas com uma estrutura chamada frênulo. E as borboletas não, é como se elas encaixassem as asas. As borboletas em geral têm cores mais vívidas que as mariposas, são cores mais chamativas. As borboletas em geral repousam com suas asas dobradas, em pé, né? E a mariposa, a asa dela é deitada assim no corpo dela. Olha que legal! Boas, grandes informações, né? Isso a gente nem imaginava. Muitas coisas aqui eu nem imaginava da diferença entre elas. Eu acho que vocês também não. Então vamos para a atividade aí no livro. Agora complete o quadro com as diferenças entre as borboletas e as mariposas. E já ficou mais fácil porque a Pro já deu a gente já adiantou um pouquinho aí a leitura, né? Então vamos lá. As borboletas são ativas de dia e a mariposa são ativas de noite. Escrevam aí. Belezinha, letra bem bonita, hein? O que mais? Ó, tá escrito aqui que a gente viu, certo? Qual outra diferença entre elas? As antenas. Olha só, as antenas da borboleta elas são como bastões, certo? E a das mariposas são com penas, são dotadas de penas. Vamos escrever lá? Então, ó, antenas com bastões, antenas de pena. Olha que diferente, né? Vamos para mais uma? As borboletas em geral têm cores mais vívidas que as mariposas. Vamos escrever essa diferença lá? As borboletas têm cores mais vívidas, as mariposas não têm cores vívidas, certo? Mais uma. Olha só, as mariposas conectam suas asas com uma estrutura chamada frênulo e as borboletas não. Lembra que eu falei que é como se fosse um encaixe? Vamos escrever lá? Não conectam as asas, conectam as asas. Então as mariposas conectam as asas, certo? Qual é a outra informação que tem? Aqui, ó. As borboletas em geral repousam com suas asas dobradas e as mariposas com as asas estendidas às costas. Vamos escrever? As borboletas repousam com as asas dobradas, certo? A mariposa repousa com as asas estendidas às costas. Então, a asa deitada, certo? Aprenderam mais um pouquinho? Bem legal essas diferenças, né? Então, olha só. Eu vou deixar para vocês aqui no final dessa aula um vídeo ensinando vocês a fazer uma borboleta usando uma folha, fazendo uma dobradura. Vocês vão assistir esse vídeo, fazer essa borboleta, colorir ela, deixar bem linda, tirar uma foto e mandar para sua professora, combinado? Mas tem que fazer, hein? Certo? E para a próxima aula, estejam com a revistinha em mãos. Tudo bem? Então, fiquem assistindo o vídeo. Um super beijo para vocês. Vamos aprender a construir uma borboleta assim, de papel, toda linda? Olha só, pega uma folha, a gente vai precisar deixar essa folha um quadrado, vou usar uma folha só. Então, olha, eu vou dobrar ela aqui pra gente fazer um quadrado. Aí aqui, ó, eu corto essa tira aqui. Pede pra mamãe ajudar por causa da tesoura. Aí, aqui eu fiz o quadrado e tem um risco no meio. Então, eu vou fazer
a outra marca, dobrando a outra ponta. Olha só. Aperta bem. Ele vai ficar um X. Aí eu vou dobrar essas duas pontas até aqui embaixo. Fiz. Olha só, tem um risco aqui. Agora eu vou fazer do mesmo jeito, só que com a folha virada. Do outro lado. Aqui. E assim, ó, a gente tem um X e outro X aqui, ó, tá? Agora, eu vou pegar o meinho aqui e dobrar, encontrando essas duas laterais. E a mesma coisa desse outro lado, ó, eu aperto aqui um triângulo, tá? Aí, eu dobro ele ao meio novamente. Pego essas pontinhas que estão abertas, a tesoura, e faço um corte redondinho. Não ficou muito redondinho, mas tá bom. Aí, olha só, eu vou pegar, abrir aqui, ó, pego duas pontas e encontro aqui no meio, bem certinho. Olha só, viro, pego essa pontinha aqui de baixo e levo ela o máximo possível lá pra cima. Viro novamente e faço a pontinha dobrar aqui. Arrumo aqui a asinha, dou uma dobradinha aqui no meio para fazer a marquinha e a borboletinha está pronta. Aí, o que que dá para fazer? Pegar um lápis de cor e colorir ela do jeito que você quiser. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos iniciar a nossa aula? Lembrando que estamos aí na unidade 4 do nosso livro de língua portuguesa, Histórias e Mais Histórias, Contos Africanos. Na nossa aula anterior, eu havia deixado uma tarefa para vocês. Isso mesmo, era a interpretação do conto O Senhor Leopardo e a Cabra, que está aí na página 84. E aí, vocês conseguiram realizar? Como que foi? Hoje eu irei fazer junto com vocês. Vamos lá? Então vamos fazer a correção na página 86. Abram o livro de vocês. Vamos lá? Olha lá, a primeira questão. Diz assim: por que a cabra se perdeu? E aí, crianças? Lendo o texto aí, voltando lá, eu acredito que vocês conseguiram responder. Então, por que a pequena cabrinha se perdeu? Vamos ver? Olha, porque ela se afastou demais da sua casa para comer uma viçosa grama verde. Crianças, se vocês observarem lá o início do nosso conto aí africano, o que ele diz? Ele diz que ela foi comer uma grama e a cada vez que ela levantava a cabeça, ela enxergava uma grama mais bonita, mais macia e mais verdinha, não é verdade? E por isso ela foi cada vez mais se afastando, certo? Então vamos lá agora para a pergunta B. O que o leopardo exigiu da cabra para não a comer? Aí, conseguem se lembrar? Foram duas coisas. Vamos ver? O leopardo exigiu que ela contasse duas coisas verdadeiras. Lembram-se? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Grife no texto, agora a letrinha C. Grife no texto as duas verdades ditas pela cabra para convencer o leopardo a não comer. O que é grifar? Vocês irão aí sublinhar para passar um tracinho embaixo aí do que a cabra disse. Podem pegar um lápis de cor, se desejar. Vamos fazer aqui, vamos grifar. Vamos voltar aí, voltem no texto de vocês. Então vamos lá. E a cabrinha disse corajosamente. Uma delas é... Vamos ver? Sei que você não está com fome, pois se estivesse, já teria me devorado. Conseguiram encontrar? Então essa foi a primeira verdade que a cabrinha contou. Conseguiram grifar? Vamos para a próxima.
A outra verdade é a seguinte: quando chegar à cidade e contar aos meus vizinhos que encontrei o senhor leopardo e ele não me comeu, com certeza não acreditarão em mim. Crianças, então aqui está o ponto alto do nosso conto. Por quê? Porque mostra aqui a esperteza da cabrinha. E essa é a fala dela, certo? Vamos então agora para a nossa próxima letrinha, a letra D. Volte ao texto, assinale as palavras que o autor utilizou para caracterizar a grama e anote-as aqui. Peguem aí o texto de vocês. O segundo parágrafo, lá na página 84, voltem lá no texto. Lá, crianças, o autor, ele deu umas características para a grama. Vamos ver quais foram? Então vamos lá. Olha, o parágrafo é esse. Diz assim: acharam? Ela saboreava uma viçosa grama. Então vamos lá. A palavra grama, nós sabemos que ela é um substantivo. E aqui o autor ele usou umas características. Quando nós falamos características, estamos falando de adjetivos, ou seja, as qualidades, como a grama era. Ele deixou bem claro aqui neste conto para nós. Foi exatamente o motivo da cabrinha se perder. Então vamos ver como a grama era, continuando. Ela saboreava uma viçosa grama verde. Então vamos ver. Viçosa, verde, que estava muito macia e delicada. Vamos lá, tem mais característica aqui. Macia e deliciosa. Porque a chuva visitar a terra havia pouco tempo. Então vamos retomar aqui. Quais foram as características da grama? Como que a grama era mesmo? Viçosa, ela era verde, ela era macia e deliciosa, certo? Então aqui foram os adjetivos aí que o autor, o narrador usou para contar como a grama era, certo? Então vamos agora para a letrinha E. Vamos lá. A letra E diz assim: como professor, observem as palavras e as expressões grifadas nesses trechos. Essas expressões já trouxe grifada para vocês. E o que será? Qual que é o papel delas no texto? Primeiro eu lerei para vocês. Então diz assim: um dia, há muito tempo, quando os animais viviam em harmonia e respeitavam uns aos outros, a pequena cabra se afastou demais da casa e acabou se perdendo. Certo? Daquele dia em diante, a pequena cabra nunca mais se afastou de casa. Então observem que nós temos aqui duas expressões que estão grifadas. Um dia, há muito tempo. Daquele dia em diante. E aí? O que será que elas querem nos mostrar aqui? Olha, crianças, aqui essas expressões chamam-se marcadores de tempo. Elas estão querendo nos dizer, nos mostrar que já aconteceu um dia, há muito tempo, daquele dia em diante, ou seja, já aconteceu. Porém, quando? Nós não sabemos. Por isso que elas são chamadas de marcadores de tempo. Aconteceu também em um determinado lugar ou local, certo? Então a resposta é essa daqui, olha. Qual é o papel delas no texto? Indicar a passagem do tempo, ou seja, algo que já aconteceu. Situar o leitor no que diz respeito ao tempo. Crianças, então cheguei aqui ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês então para a nossa próxima aula. Tenham um bom dia e eu espero vocês. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa no material SESI. Hoje, daremos continuidade ao nosso conto de artimanha. Nós fizemos a questão A e hoje continuaremos. Mas antes de darmos continuidade lá na página 75, anotem a data de hoje e acompanhem comigo.
Cuidado para não ser enganado. Contos de artimanha. Vamos relembrar. O nosso conto era o cego que... Como era o nome? O cego que não era bobo, não é mesmo? Vamos lembrar. Ele era um homem cego que vivia mendigando, enterrava as moedas que sobravam junto à raiz de uma grande árvore. Qual era o nome da árvore? Isso, um carvalho. E o que mais aconteceu nessa história, nesse conto? O vizinho desconfiou que o cego enterrava algo valioso e à noite furtou. Depois disso, o que acontece? Depois de alguns dias, o cego descobriu que fora furtado. Ele desconfiou que o ladrão era quem? Isso, o vizinho. O cego armou um plano para reaver o dinheiro e foi conversar com o vizinho. O cego ficou super nervoso e fez alguma coisa errada? Não, ele falou que não adiantava. E com cautela ele foi lá e conversou com o vizinho. O cego então inventou que havia herdado uma fortuna de uma velha tia. Era verdade? Não, era a história que ele tinha criado. Depois, o vizinho piscou os olhos de tanta cobiça e assegurou-se de se incentivar o cego a guardar tudo no esconderijo seguro para poder pegar toda a fortuna. O cego partiu para a aldeia dizendo que ia buscar a herança. E depois, o vigarista devolveu todo o dinheiro no buraco, acreditando que mais tarde roubaria toda a fortuna. Após isso, o cego conseguiu reaver todo o dinheiro da sua fortuna. E o vizinho? Bom, à noite, quando o vizinho retornou ao pé de carvalho, encontrou apenas um buraco vazio. Não foi mesmo? Fizemos aqui uma retomada de todo o conto. Então, já fizemos essa retomada. Agora, vamos lá para a questão B. A questão B diz: em que trecho do texto aparece uma pista de que pode se tratar de um conto de artimanha? Vocês lembram quais são as características de um conto de artimanha? Olha que nós já vimos. Onde é que nós conseguimos perceber, em qual trecho que nós conseguimos perceber que é um conto de artimanha? Já sabe? Já pensou? Já respondeu? Está respondendo ainda? Então vai anotando. Pronto? Então vamos corrigir comigo. Você disse que foi no trecho onde ele desconfiou que o ladrão só poderia ser o vizinho e armou um plano para enganá-lo? No começo não dava, mas na hora em que ele percebeu que poderia ser só poderia ser o vizinho, que ele ficou, não se desesperou, não mostrou que estava desesperado e armou o plano. Então olha lá, desconfiou de que o ladrão só poderia ser o vizinho e armou um plano para enganá-lo. Esse trecho é a pista, que é um conto de artimanha que nós estamos trabalhando. Já fizeram? Deu para corrigir? Então vamos agora para a questão C. Quem é o vilão? Como o cego descobriu que o ladrão só poderia ser o vizinho? Quem é o vilão desse conto? E aí, como é que ele descobriu que o ladrão só poderia ser o vizinho? Você sabe? Está lendo lá no texto para descobrir? Está revendo? Isso mesmo. Nós temos sempre que estar lendo, revendo, fazendo a releitura para descobrir quando temos dúvida. Mas não tem dúvida nenhuma, já fez tudo? Já respondeu? Então vamos corrigir comigo para ver se a sua resposta bate com a minha. A resposta foi: o vilão foi o vizinho. Isso mesmo, né? Querer pegar o dinheiro que não é dele? Isso não é nada legal. Como o cego descobriu que o ladrão só poderia ser o vizinho? Como é que ele descobriu? Ele descobriu que era o vizinho depois que ele colocou em prática o seu plano. Lembra que na hora em que ele falou o que aconteceu com o vizinho, qual foi a atitude? Então, na hora que ele colocou em prática,
ele percebeu que o vizinho era o responsável por ter pego toda a sua herança, todas as suas economias que ele tinha guardado, não é mesmo? Já respondeu? Sim? Então agora vamos para a questão D. A questão D diz: qual foi o plano que o cego pôs em prática para recuperar o seu dinheiro? Já comentei, mas eu quero que você escreva com detalhes. Qual foi o plano que ele fez? Lembra? Já descobriu? Então, dá uma pausa no vídeo, escreve a sua resposta, sempre lembrando dos sinais de pontuação, início de parágrafo com letra maiúscula. Acabei de escrever, coloco o ponto final para eu finalizar uma frase. Eu não posso esquecer disso. Nós temos que escrever de uma forma correta. E agora é o momento para isso, caprichar na letra. Então, vou dar esse tempo para vocês responderem. Já pausaram? Já responderam? Então, vamos fazer a correção? Sim? Vamos lá. Vou fazer a leitura mais uma vez. Qual foi o plano que o cego pôs em prática para recuperar seu dinheiro? Você respondeu que o plano foi que ele inventou que havia herdado uma fortuna em moedas de ouro de uma velha tia? Foi desse jeito que você respondeu? Parabéns, isso mesmo, viu? Quando nós fazemos uma boa leitura, nós temos uma boa interpretação e assim é muito mais fácil encontrar as respostas. Deu para fazer tudo isso? Tem que arrumar alguma coisa? Agora é o momento. Colocou sinal de pontuação, início de frase com letra maiúscula? Tudo isso? Que bom, porque hoje nós vamos parar por aqui, mas na próxima aula nós daremos continuidade a essas atividades, combinado? Você não vai esquecer? Que bom, hein? Então eu espero você na próxima aula, para juntos, eu aqui, você aí, realizar essas atividades, certo? Então até a próxima aula e fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão conseguindo entender a diferença entre reportagem e notícia? Creio que sim. Peguem o material de vocês, lápis, borracha, caderno e o livro de língua portuguesa na página 104. Hoje vamos aprofundar um pouco no tema reportagem. Abram o livro na página 104, na atividade 2. Coloquem a data de hoje. Vamos ler a atividade? Antes de ler a reportagem, quando craques viram pobres meninos ricos, publicado no jornal O Globo, observe o título e o subtítulo e imagine sobre o que o texto vai tratar. Vamos ver primeiro o título. Quando craques viram pobres meninos ricos. Que craques? Quem nós conhecemos como craques? Jogador de futebol, jogador de vôlei. Quem são os craques que são mais famosos? Pensem aí. Viram pobres meninos ricos. Como assim pobres meninos ricos? Através do título dá pra gente ter uma noção sobre o que o texto vai falar, sobre o que a reportagem vai tratar? Milionários precocemente e mal assessorados, estrelas brasileiras dão exemplo de má condução da carreira. O que nós temos como pistas aí? Vamos observar? Que eles são craques, são meninos pobres e que ficaram muito ricos. Porém, por ficarem ricos precocemente, ou seja, muito cedo, eles têm dificuldades em conduzir a sua carreira, mas ainda não sabemos quem são os craques. Para isso, precisamos ler o texto. Vamos fazer a leitura juntos? Quando craques viram pobres meninos ricos. Milionários precocemente mal assessorados. Estrelas brasileiras dão exemplo de má condução da carreira. Assim que pisou em solo italiano, antes mesmo de se apresentar ao novo clube, Ronaldinho Gaúcho disse ao canal de TV do Milan que seu objetivo era divertir o torcedor. Ultimamente, o verbo é recorrente no discurso das milionárias estrelas de futebol. Tornou-se modismo, um jeito cool de encarar o ofício que carrega uma vertente perigosa pela ambiguidade de significados. Pode sugerir tanto desobrigação com táticas e esquemas, tão saudável a predominância do talento, como razão de ser do espetáculo.
como descompromisso com exigências básicas da rotina de um jogador. No caso de alguns craques da seleção brasileira, a segunda opção, que seria exceção, virou regra, dando margem a uma discussão. O profissionalismo das estrelas está à altura do status de que desfrutam? Está cada vez mais complicado fazer com que eles se concentrem na carreira. É um problema delicado e difícil de corrigir. Lamuria-se o ex-goleiro e atual agente da FIFA, Gilmar Rinaldi, que há 3 anos se empenha na recuperação do atacante Adriano, seu principal cliente. Talvez por estarem ganhando muito dinheiro cedo demais, eles acabam perdendo o rumo, a testa. Despreparo para encarar a globalização da imagem. O enriquecimento precoce dos jogadores oriundos de famílias de baixa renda é apenas um item de um diagnóstico complexo, mas, na opinião dos profissionais experientes, determinante na má condução das carreiras. Um problema crônico do cada vez mais competitivo mercado da bola, que faz com que os clubes se vejam obrigados a pagar salários desproporcionais a garotos de 15 e 16 anos, simplesmente para engordar a multa rescisória de seus contratos, minimizando a dor de eventuais perdas. A lei sugere multa de até 100 vezes o valor dos rendimentos anuais do jogador. Sou obrigado a oferecer 5.000 mensais a um moleque de 16 anos. Caso contrário, sondas e trafiques da vida vêm roubá-lo, explica Marco Aurélio Cunha, superintendente de São Paulo, referindo-se aos grupos de investidores. Em contrapartida, dando esse dinheiro tão cedo, você acaba com a fantasia da progressão, do primeiro grande contrato. E aí, pessoal? Conseguimos, a partir da leitura do texto, chegar à conclusão sobre o que é a reportagem? Sobre o que a reportagem está falando? Veja bem, agora a gente já descobriu quem são os craques. Os craques são os jogadores de futebol. E por que meninos ricos? Conseguimos observar a partir do texto que eles ganham muito dinheiro cedo demais, tendo grande dificuldade de conduzir a sua carreira. Tá aí a observação por que pobres meninos ricos. Interessante a reportagem, né, crianças? A partir do título e do subtítulo, a gente consegue ter várias pistas. Porém, a gente ainda precisa ler o texto para saber das informações e criar as nossas opiniões. Como tarefa de hoje, vocês vão grifar ou sublinhar no texto palavras ou expressões desconhecidas. Vocês vão ler novamente o texto e vão grifar todas as palavras e expressões que vocês não conhecem. Como vocês observaram, a atividade hoje é bem simples. Tenho certeza que vocês vão dar conta. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.